para falar com Vinícius Andrade, com Pedro Abílio, trazendo direto de Buenos Aires mais informações sobre Galo e São Lourenço. Boa tarde para você, Vini. Fala, Rafa, um abraço para você, a todos que nos acompanham. Falamos aqui direto de Buenos Aires. Hoje um clima mais ameno, 17 graus, ainda aquele frio, mas bem mais tranquilo em relação aos dias anteriores. Tranquilo também foi a noite do Atlético no hotel em que estava hospedado, né? Agora já foi pro jogo, não teve nenhum tipo de foguetório, nenhuma manifestação da torcida do São Lourenço. A informação lá do Galo é que foi uma noite de sono tranquila, então os jogadores estão bem preparados e bem descansados para a partida de daqui a pouco. O Atlético, que fez apenas uma atividade na Argentina, treinou no CT da AFA e depois ficou apenas concentrado, descansando. O Galo que chega para essa fase de mata-mata tendo a segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, uma campanha inferior apenas à do River Plate. Então chega como favorito, a imprensa local trata o Atlético como, abre aspas, poderosíssimo, segundo alguns jornais. Então a pressão é toda para cima do lado do Atlético em relação ao favoritismo, mas lógico, daqui a pouco o Pedro vai falar, a pressão também pelo lado do São Lourenço, pelo que vive o clube nos bastidores. O Atlético que defende também uma invencibilidade de não perder há 11 anos para equipes argentinas na Copa Libertadores. A última derrota foi para o Newell's Old Boys. O Newell's Old Boys naquela Libertadores de 2013, no jogo de ida da semifinal. Depois o Galo conseguiu fazer o mesmo placar no jogo da volta e vencer nos pênaltis. Desde então, são 11 confrontos, 7 vitórias do Atlético e 4 empates. Então o Galo vai tentar defender também um bom retrospecto diante dos argentinos na Copa Libertadores. Pedro, e esse São Lourenço, como chega para logo mais? Tudo bom, Vini? Boa tarde para você, pro Rafa, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Muito bem, muito calor aqui, 17 graus pra gente, já podemos ir pra praia. Seguinte, pessoal, o São Lourenço está celebrando neste 13 de agosto de 2024 10 anos da sua primeira e única conquista da Libertadores. O São Lourenço foi campeão um ano depois do Galo, né? Jogou contra o Nacional do Paraguai na decisão. Então hoje vamos observar muitas homenagens àquele time treinado por Edgardo Balsa, aquela equipe do São Lourenço de 2014 que fez o milagre, né, do São Lourenço, e os torcedores pretendem se apegar nessa temática para fazer a festa de logo mais. São Lourenço vive uma fase muito complicada, posição muito ruim no campeonato argentino, como ontem já repercutimos. 4 jogos agora a sequência de Pipi Romagnoli sem conquistar uma vitória com seu time. Portanto, a torcida precisa se apegar em alguma coisa, né? Porque onde a gente vai aqui em Buenos Aires, as pessoas, né, que são torcedoras do São Lourenço falam sobre o pessimismo com a fase atual da equipe. Isso devido, claro, à insatisfação com a crise diretiva, a crise da diretoria do São Lourenço, que vendeu os principais jogadores, as contratações não foram satisfatórias e os resultados em campo estão indo de mal a pior. Inclusive nos bastidores, a gente leu aqui nos últimos dias que uma possibilidade para esse pedido de saída do Pipi Romagnoli seria justamente esse enfraquecimento do time, né? Não está conseguindo mais trabalhar com as peças que tem à disposição. A gente até já conhece essa história, já viu esse filme em algum lugar, viu, pessoal? Mas, de fato, estamos nessa expectativa por aqui de como vai se comportar a torcida do São Lourenço, que por um lado tem uma fase muito ruim e por outro tem uma celebração do maior título da sua história, que está completando uma década no dia de hoje, viu, Vini? É isso aí, Pedro. E o Atlético viveu um momento de instabilidade na temporada, principalmente naquela fase em que tinha muitos desfalques, mas nada se compara ao que o São Lourenço está vivendo nesse momento. De fato, uma crise, não só nos gramados, mas também nos bastidores do clube. E falando sobre a preparação do time, sobre as peças que o Milito deve escalar para logo mais, o Atlético vem com poucos problemas em relação a número de jogadores que são desfalques, mas se tratando de Hulk, é um problema muito grande, até comemorado a ausência do Hulk pelos torcedores do São Lourenço. Então, o Atlético pode ter a possibilidade de repetir a mesma equipe que enfrentou o Cruzeiro, naquele 0-0 do último final de semana. Mas, se tratando de Gabriel Milito, a gente sempre pode esperar uma surpresa. E acredito que
vai ter mudança, até porque o Bernard conversou com a imprensa, foi escolhido para fazer aquela coletiva no pré-jogo. Estou imaginando então que o Bernard possa retornar ao time, quem sabe uma estreia também entre os titulares do Daverson, ele que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro. Então estou imaginando um Atlético da seguinte forma, com o Everson, esse sim, garantido no gol, Saravia, que foi destacado aqui pela imprensa local também por ser argentino, e aí na defesa continua o Batalha, eu volto o Fux. Estou apostando no Batalha, né? Experiente, argentino também, Habla, ele que deve formar a dupla com o Júnior Alonso, e fechando ali o setor pela esquerda, o Guilherme Arana. Aí no meio de campo, Otávio, Fausto Vera, os dois acredito que estão garantidos como titular. Aí o Alan Franco, imagino também que vai ser mais outra peça no meio de campo, e aquela turma lá na frente, né? Aí tem Gustavo Scarpa, eu acredito que Bernard, será que volta ao time? Paulinho e o Daverson, que para mim deve ganhar chance entre os titulares. E o São Lourenço, Pedro? O São Lourenço deve ter, né, uma formação defensiva um pouco diferente, principalmente pela ausência do Romanha, ele que cumpre suspensão nessa partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Se você citou, né, que o Galo só teve a segunda campanha, só teve uma campanha melhor que a do Atlético na Copa Libertadores até aqui, justamente no grupo F, e o São Lourenço se classificou na segunda posição. Foram 8 pontos. O São Lourenço, né, venceu 2 partidas, empatou outras 2 e também teve 2 derrotas. A equipe vai ter o Gonzalo Lujan na zaga no lugar do Romanha. Ele teve alguns minutos, né, na derrota do fim de semana no Campeonato Argentino. Ele estava inclusive com o grupo, né, da seleção olímpica da Argentina lá em Paris 2024. Mais à frente existia, né, a dúvida com relação a se vai ou não utilizar o Alexis Coelho, que é o artilheiro do time da Libertadores com 3 gols, e aí a possibilidade, né, de ter à frente dele, de ter ao lado dele, na verdade, o Leguizamon e também o Reale. Vamos para um time provável aqui do São Lourenço, viu, Vini? Leandro Pipi Romagnoli deve escalar o Facundo Altamirano no gol, Arias na direita, com Lujan e Campi na zaga e o Elias Baez na lateral esquerda. Uma linha de 4 jogadores atrás, são 2 volantes, o Tripitio e também o Remedi, e Irala e Reale com o Ivan Leguizamon e o Alexis Coelho, a formação provável dessa equipe para mais tarde. Uma saída, né, que a gente pouco comentou ontem, já que ontem falamos mais sobre o Adam Bareiro, que deixou o time, e o Rian, né, que foi pro Palmeiras, o Ortigosa, o Riai, na verdade, né, que foi pro Palmeiras, Riai, o Ortigosa, Néstor Ortigosa, partindo, né, do time do São Lourenço, e a equipe contratou o Juan Cruz Vega. Ele é um meio-campista de 26 anos que veio do Argentino de Rosário, da Primeira C, que significa a 4ª divisão daqui. Foi mais um fato que chamou muita atenção da torcida, o fato de o time ter contratado, né, uma estrela da 4ª divisão para substituir um dos principais nomes, né, da equipe que acabou saindo depois da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Mas esse é o panorama, o time provável do San Lorenzo, El Cuervo, para logo mais, Vini. É isso aí, o clima vai esquentar lá no Nuevo Gasômetro, a promessa é de um grande público. Em relação aos atleticanos, a expectativa é de cerca de 2.000 torcedores que já fizeram uma grande festa aqui no Esquenta, pela cidade de Buenos Aires, e já estão a caminho do Nuevo Gasômetro.